não colocar tantas pessoas dentro dessa aula aqui, porque senão ia dificultar a nossa conversa, né? Não ia ter jeito de a gente conversar como eu gostaria que a gente conversasse, tirar dúvidas e tudo mais. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar alguns documentos aqui rapidamente, tá? Que fala sobre ministros extraordinários. Rapidamente mesmo, não vou ficar enchendo muita paciência de vocês com questão de documentos, não. Apesar que é ali que a coisa está funcionando melhor, né? Então, a gente precisa entender muito bem os documentos para poder compreender o que a gente está fazendo. Eu digo que a maioria de vocês, pela resposta que vocês deram, uma metade de vocês, a metade de vocês já é ministro extraordinário há algum tempo, então já tem uma certa prática. E a outra metade de se responder que está aqui só para aprender mesmo. Então, a gente vai ficar com essa parte prática mesmo, só as perguntas de vocês, tá? E eu vou tentar rapidamente passar os documentos aqui, para poder passar a parte teórica para vocês. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero, antes até de entrar nos documentos, é entender uma coisa que eu sempre faço aqui, eu faço no Instagram, faço nas aulas e tudo mais, que é cuidar muito dessa parte de nomenclatura. Né? Quem me conhece aí, né, algumas pessoas, sabem que eu tenho um certo cuidado com essa coisa de nomenclatura, de como chamar. Né? E a maioria das pessoas chama o ministro extraordinário simplesmente de ministro. Né? E não é ministro, só ministro. Ministro é um monte de coisas. Né? Tem todo mundo que, no final das contas, todo mundo que exerce algum ofício na missa é ministro, especialmente quem celebra. Então, o padre é ministro ordinário. Então, nós estamos falando aqui de ministro extraordinário. Né? Ministro extraordinário de quê? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Tá? Porque tem ministro extraordinário de outras coisas. Tem ministro extraordinário da palavra, né? Que faz a celebração da palavra. Tem ministro extraordinário de um monte de coisa. O coroinha é um ministro extraordinário, porque o coroinha acaba fazendo muitas funções do acólito, que é instituído. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas nomenclaturas, porque eu acho que a gente acaba simplificando demais as coisas. Né? A gente fala que o ministro, chama de ministro o ministro extraordinário, e acaba esquecendo que quem é o ministro, se a gente for chamar só de ministro mesmo, quem é o ministro é o padre, o bispo, né? Que é o ministro ali, o ordinário, tá bom? Outra coisa, acabei não falando aqui, só para a gente organizar também, o Fernando acabou de levantar a mão aí na fila, se vocês quiserem ir conversando e perguntando aí escrevendo, pode ser, quando quiser falar também, só levantar a mãozinha aí que a gente vai conversando, tá? Mas, então, só antes de entrar nos documentos, a minha intenção é essa, falar um pouquinho sobre essa questão da nomenclatura. E ministros extraordinários, para a igreja, nos documentos da igreja, a sigla não é MESSE, M-E-S-E, como é falado na grande maioria dos lugares. A sigla é M-E-S-C, MESC, Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão. Em todo documento que você pegar da Igreja Universal, né, não dos documentos das igrejas particulares aí, das dioceses, mas da Igreja Universal, sempre vai estar escrito MESC, Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão. Tá? Então, eu vou tentar manter essa nomenclatura aí, tá bom? Diga, Fernando. Essa questão da nomenclatura que você falou é importante, porque inclusive no missal romano, né, que é por onde o padre celebra a missa, é usado muito a palavra ministro, né, mas não é o ministro que distribui a comunhão, e sim é o ato de ministrar, né, porque nós ministramos algo, né. Então a palavra ministro lá, ela não quer dizer os da Sagrada Comunhão, né, então às vezes tem essa confusão, né. Achei interessante dizer que você falou da nomenclatura. No missal acontece muito de aparecer ministro. Aí você vai ter que olhar o contexto. Porque às vezes ele está falando do ministro ordinário, que aí é o padre, às vezes ele está falando do ministro, sei lá, às vezes ele está falando do ministro acólito, às vezes ele está falando do ministro que está levando a cruz, às vezes ele está falando do ministro que está lendo, né? Então você precisa entender o que está sendo falado ali no missal. Não é muito o caso
da vivência de um ministro extraordinário, e isso é coisa mais dos acordos, né, dos coroinhos, dos acordos da comissão e tudo mais. Sim, Mas sim. é uma coisa interessante de constar, né? Isso, só isso mesmo. Obrigado. Bom, gente, com relação à instrução, vamos começar pelos documentos aí. Eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês. Não sei se todos receberam, né, que eu mandei para vocês, mas eu vou colocar na tela aqui para vocês o primeiro. Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Instrução PD Custos? Então, o que acontece? Vou começar por essa daí, porque é a primeira. Como a gente às vezes tem uma noção de que ministro extraordinário existe desde sempre na igreja. Mas os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, eles foram instituídos na igreja, eles entraram na igreja a partir de 1969, com esse documento aí, ó, né? Esse documento foi quem colocou os ministros extraordinários na igreja. Antes não existia, né? Então, assim, coroinha sempre existiu, diácono sempre existiu, padre sempre existiu, príncipe sempre existiu. Ministro extraordinário é uma coisa nova, né? É uma coisa de 1969. E é interessante lembrar também que é de 1969, e em 1969, o Concílio Vaticano II já tinha acabado, né? Então, normalmente, quando a gente vai falar de liturgia, a gente vem trazendo um crescente de documentos, começando, dependendo do que você está falando, mas normalmente você começa lá no documento sobre liturgia, que é o documento conciliar, que se chama Sacrosanto Concílio, né? Então, a Sacrosanto Concílio, ela é um documento enorme, que fala sobre, que é o documento conciliar, o documento do Concílio Vaticano II. Existem outros, dependendo do tema que você for, enquanto existem outros mais antigos. Né? Agora, com relação à Páscoa, por exemplo, a Semana Santa, tem outros documentos mais antigos que ainda estão em vigor. Né? Mas, normalmente, a gente começa daí. Nesse caso, no caso dos ministros extraordinários, nós não vamos começar daqui, da Sacrosanto Concílio, porque me parece que o concílio não quis nada disso. O concílio em si não estava esperando fazer nada disso, não procurou fazer nada disso, não que não tivesse a proposta. Tá? Já existia a proposta, só que o concílio não quis mexer com isso. Então, quem bateu no peito e falou, vou fazer, foi o Papa da época, né? São Paulo VI. Foi ele que fez esse documento de Fide Custos. Aí, tá bom? Então, foi bem nesse documento que foi instituído, e começou a existir oficialmente na igreja, os ministros extraordinários. Quando as coisas acontecem dentro da igreja a esse ponto, né, dos ministros de Igreja Universal instituir, é porque as dioceses já estão usando isso há muito tempo. Né? A Igreja Universal não coloca as coisas assim de uma hora para outra. Então, as coisas já começaram, já estão acontecendo nas dioceses há algum tempo. Só que estava acontecendo por autorização do bispo, de uma forma meio precária. Né? E aí veio o Papa e achou boa a ideia, até porque já tinha muitas dioceses já estava acontecendo isso, e ele oficializa o que está acontecendo. Mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com as coroinhas mulheres. Né? Lá na década de 90, quando foi autorizado as coroinhas mulheres, já existia coroinha mulher para tudo que é lado. Né? E agora com a Politato, né? Também com relação às mulheres. Então, ela já exercia na prática tudo isso, mas não era oficializado, não estava na lei. Tá? Então, o que interessa aqui é que esse documento foi o que colocou, que instituiu. Mas eu quero nesse documento e passar alguns pontos aqui, porque esse documento trata-se de lei, é uma lei da igreja. Então ele deve ser cumprido. Né? Não deve ser dado como sugestão. As leis na igreja não são sugestões, não são faculdades. São leis. Lei é para ser cumprida. Né? E muitas vezes, a gente vai ver hoje, nesse caso especificamente, dos ministros extraordinários, normalmente as leis não são cumpridas. Né? Muitas vezes existe abuso. Abuso no uso, abuso
nas faculdades, abuso em uma série de coisas. Então, nesse número 1 aí, ele elenca os três motivos pelos quais se pode usar, né, o ministro extraordinário. Só existem 3 motivos que o ministro extraordinário pode ser usado na missa, né, na missa. Depois nós vamos ver que não é só na missa que eles funcionam, mas na missa eles só podem ser usados quando acontecem 3 coisas. A letra A, aqui, ó, letra A, né? Sempre que falte um ministro dos elencados no cânon 845 do ciclo, do Código de Direito Canônico. Bom, quando se fala... Daqui a pouco, Raniel, só um minutinho. Quando se fala, nesse caso aí, o Código de Direito Canônico atual é de 83, então esse cânon aí é do Código anterior de 1917. Tá, quem que eram os ministros elencados ali? Quando faltam os ministros ordinários, padre, diácono e bispo. Tá? Faltando padre, diácono e bispo, você pode usar o ministro extraordinário. Certo? Outra situação. Sempre que o mesmo ministro não possa administrar, o mesmo ministro ordinário, né, não possa administrar a Santa Comunhão sem cômodo, seja por causa de doença, da idade avançada, ou do ministério pastoral. Então, algum motivo justo. Né? Esses exemplos aqui são meramente exemplificativos, não precisa ser exatamente isso. Mas aconteceu algum problema disso, o padre está doente. Né? Aconteceu comigo, assim, do padre eu não sou ministro extraordinário, né? Mas como eu fui há muito tempo, acaba que o padre pedia para a gente fazer as coisas. Mas o padre, por exemplo, tinha jogado bola, né, no dia anterior, não é nem questão de idade avançada, nada disso. Tinha jogado bola no dia anterior, machucou a perna, não estava conta de descer as escadas lá, né, distendeu a perna, estava celebrando a missa lá no sacrifício mesmo. Então, aí os ministros assumiam tudo ali embaixo, né, e desciam até a comunidade, até a Assembleia, para poder distribuir a comunhão. Então, isso vai muito do caso concreto, mas é preciso ter um motivo justo, né? Para que uma questão pastoral, ministério, por isso que eu coloco o ministério pastoral. É preciso ter um motivo justo para que isso aconteça, né? Para que esse ministro ordinário não esteja podendo fazer a função dele. E a C, sempre que o número de fiéis que se aproximam da Sagrada Comunhão for tão grande que a celebração eucarística se prolongue demais. Isso aí vai aparecer em vários documentos na sequência, né, que nós vamos ver agora. Normalmente, é esse o motivo que é o mais comum. Né? Tem gente demais na missa. Mas o que é gente demais a ponto de prolongar demais a missa? Porque a maioria das paróquias que eu conheço, às vezes tem 30 pessoas na celebração, durante a semana tem 2, 3 ministros extraordinários. Né? Então é um abuso. Está passando, não tem necessidade. O padre daria conta de distribuir comida para todo mundo sem prolongar demais de jeito nenhum. Mas o que é prolongar demais? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ou 10 minutos, 15 minutos na comunhão? Entende? Então, eu vejo que é diferente você ter sei lá, uma basílica do tamanho da Basílica Nacional, né, lá em Aparecida do Norte, e aí um padre ou 2 só distribuindo, apesar que nunca tem um padre ou 2 lá só, né, tem um monte. Mas, se tivesse só um padre ou 2, distribuir como vai ter tanto de gente. Aí sim, ia ter uma demora muito grande. Paróquias que cabem lá 100 pessoas, 150 pessoas, a maioria cabe isso, né? Na maioria das paróquias, no final das contas, se você pegar interior e tudo mais, não são paróquias tão grandes, templos tão grandes. Será que o padre não dá conta? Ou às vezes ele não dá conta, só ele mais um ministro, ou precisa de 4, 5 ministros, como a gente vê, né, nas celebrações. Então, aqui tem os motivos, esses 3 motivos, né? E aqui eu já vou pular para o número 3, porque o 2 não vai interessar muita coisa. Ele coloca quais são, né? Deixa claro que certas pessoas têm precedência para fazer esse serviço de ministro extraordinário. Então, o que seria a pessoa idônea para poder ser ministro extraordinário? Ele coloca o subdiácono, que não existe mais, né? Na época existia, então não existe mais subdiácono. Já é um ofício que não existe mais. Subdiácono era aquele que estava se preparando para chegar a ser diácono, né? Então ele era leigo ainda.
mas ele tinha esse ofício de subdiácono, isso não existe mais. Então, vamos só daí para frente. O clérigo, investido de alguma das ordens menores, que também não existe mais, né? Antes as ordens menores era colitato, né? Leitorato, essas ordens não existem mais, ordens menores. Então, estão fora isso daí também. Aí vem, agora sim, esses existem, né? O religioso é quem? Quem pertence a uma congregação religiosa, né? Aqui não está incluso, por favor, não está incluso a questão das comunidades de vida. Comunidade de vida não é religioso, tá? Comunidade de vida não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui dos religiosos, das congregações, das ordens religiosas, tá? Então, as freiras, os freires, os padres, né, os irmãos, as irmãs, então, eles têm precedência nisso aqui. Então, o religioso, a religiosa, o catequista. A não ser que a critério por dentro do pastor, o catequista deve ser preferido à religiosa. Então, o catequista é também uma pessoa que tem precedência aqui. Aí, no fim, ou um simples fiel, homem ou mulher. Então, a gente tem aqui uma ordem que ele deixou, parece ter deixado claro, que é uma ordem sequencial, né? É uma ordem que a gente chama de taxativa, não é exemplificativa. Então, é essa ordem. O subdiácono não existe mais. O clérigo vestido de alguma das ordens menores não existe mais. Mas, em primeiro lugar, são os religiosos, né, e as religiosas. Em primeiro lugar, o religioso, homem. Em segundo lugar, a religiosa, mulher. E, em terceiro lugar, o catequista. E depois, um simples fiel. Tá? Então, existe essa ordem a ser seguida. Ninguém cumpre. Né? Ninguém cumpre. Na verdade, eu conheço pouquíssimos ministros extraordinários que são catequistas, né? O que seria o mais normal. O religioso, a religiosa nem sempre você tem acesso dentro das paróquias. Mas catequista toda paróquia tem. Mas, normalmente, o catequista é catequista, o ministro extraordinário é ministro extraordinário, e, às vezes, uma vez ou outra, eles se confundem ali, tá? Desculpa, Raniel, você levantou a mão aqui e eu acabei deixando passar. Diga. Não, doutor, tranquilo. Acabou que o senhor esclareceu em relação ao número do cânon, presente aí na primeira parte por 2 vezes, aí o senhor já corrigiu que é o de 17, né? Caso alguém queira constatar, no atual é 835. Isso aí. Obrigado. Tá, então, tem essa ordem, tá bom? E essa ordem é taxativa. Era preciso, é necessário seguir essa ordem. Então, assim, eu sugiro que, até para vocês que já são ministros e tudo mais, é importante que vocês, que estão à frente ali, também busquem ser catequistas. Tá? A catequese, ela tem precedência ao ministro extraordinário. Vou falar uma coisa aqui que às vezes afeta muita gente, mas é verdade. Muitas vezes as pessoas veem, e mesmo os próprios ministros extraordinários se veem, sim, veem os ministros extraordinários como leigos de um estirpe maior, sabe? De uma casta maior, sabe? E não é, né? Claro que não é, óbvio que não é. E às vezes a pessoa até entende que não é, mas ela age como se fosse. Né? Então, não existe isso. Né? Não existe essa situação. Mas é muito bom que, obviamente, é claro que o catequista, certos ofícios na igreja precisam de uma formação maior, uma formação melhor, e o ministro extraordinário é um desses. O ministro extraordinário precisa ter uma formação muito boa. Não precisa ter uma formação só boa, precisa ter muito boa. Ele está, né, ele conduz, ele leva o Santíssimo. Né? Os coronéis precisam ter uma formação muito boa, porque está ali muito próximo. Os catequistas precisam ter uma formação muito boa, porque está mencionando informação. Então, esses 3, principalmente, precisam ter formações muito boas. Eu vou falar aqui de leigos. Então, a gente precisa entender isso, mas entender que isso não é privilégio nenhum. Né? Eu sei que não preciso falar isso para vocês, mas vocês, principalmente quem é ministro já há muito tempo, sabe que existe essa tendência de pensar assim, né? De alguns, o que é muito ruim. Tá? Bom, e depois nós vamos direto lá para o número 5, para encerrar esse documento aqui, que diz o seguinte: o fiel a ser escolhido como ministro extraordinário da Santa Comunhão, aí tá vendo, ó, mestre, né? Ministro extraordinário da Santa Comunhão, ou Sagrada Comunhão, deve distinguir-se pela vida cristã, aí são os requisitos, né, que eu acabei de falar, deve distinguir-se pela vida cristã, pela fé e os bons costumes.
Então, quem está na maçonaria, por exemplo, pode? Não, não pode. Quem está em segunda união, pode? Não, não pode. Quem vive, não está em segunda união, mas está, sei lá, juntado com alguém lá, né? Vive junto, vive maritalmente, mas está casado. Pode? Não, não pode. Né? Tudo isso porque as pessoas não estão vivendo uma vida cristã pela fé e os bons costumes. Né? Como eu sei que existem dioceses que são bem criteriosas com relação a isso, mas existem dioceses que simplesmente não têm critério nenhum com relação a isso. O padre simplesmente envia o nome e o bispo aceita o computador. Né? Em boa parte acontece assim, apesar que em boa parte também existem bastante critério e tudo mais. Mas infelizmente não é em todo lugar. Mas esses critérios precisam existir. Não é qualquer pessoa, não é assim, eu quero ser ministro extraordinário. Você, não dá para ser assim. Né? Não dá para ser assim. Não é qualquer pessoa que você pode entregar o seu disco para levar no hospital, por exemplo. Né? Levar na casa do enfermo. Não dá para fazer isso. Né? Na casa da velhinha lá, que não consegue mais vir para missa e tal. Não dá para fazer isso. Você não pode deixar qualquer pessoa chegar ao Santíssimo. Uma pessoa, um maçom, os exemplos que eu dei, né? O maçom, por exemplo, ele não tem condições nem de comungar, nem de chegar perto da Eucaristia, não devia. Aí eu vou ser ministro extraordinário? Que lógica tem isso? Né? A pessoa que está em segunda união, também ela existe toda uma questão assim, mas ordinariamente ela não comunga também. Aí ela vai ser ministra extraordinária? Está errado. Né? Ou qualquer outro exemplo de pecado público, né? Só esse que tem. O homossexual, que não por ser homossexual, mas por praticar, por viver essa vida, né? Vive com outra pessoa, né? Um homem que vive com outro homem, uma mulher que vive com outra mulher, não tem condições. Não dá. Todo mundo sabe daquilo, é um pecado público. Não é porque pecados todos nós temos. Isso aí não tem um jeito. Todos nós temos pecados, mas quando o pecado é público, escandaliza. Então, não dá para você ser uma pessoa pública na igreja, você sendo um ministro extraordinário, você é público. Não dá para você ser uma pessoa pública na igreja, estar lá na frente, para distribuir a comunhão e viver nessa situação. Porque de duas, uma. De duas, uma, não. De duas, uma ou de duas, né? As pessoas, ou elas acabam tendo indiferentismo com relação a isso, quer dizer, tanto faz, qualquer um, pode ser qualquer um, não tem problema, né? Não tem dignidade nenhuma naquilo. Ou elas se escandalizam a ponto de falar assim, mas aí ninguém está respeitando nada, eu vou sair daqui e sai da paróquia. Né? E fica escandalizado com o padre, que não faz nada, fica escandalizado com a pessoa, né? E nem todo mundo tem tato para poder lidar com isso, e aí vira uma confusão da área. Né? Bom, então, assim, com relação a essa instrução e depostos aqui, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa? Se não, nós vamos para outro documento, são só 3. Não, né? Então, vamos para o outro. O outro é a instrução Imensa Caritatis. Tá? A instrução Imensa Caritatis, eu mandei para vocês o link aí, mas eu não vou falar dela. Porque apesar dela ser curtinha, porque eu vou passar ela para vocês verem que ela é curtinha, né? Acabou. Ela é curtinha, só que ela é muito densa. Ela é muito direta ao ponto. Ela é feita de tópicos, né? De artigos. Então, eu teria que comentar artigo por artigo. Eu não vou fazer isso porque o que está nela vai estar nas outras também. Só que nela é tudo muito denso. Então, eu espero que vocês leiam depois, porque é muito interessante que vocês leiam isso daí. Então, a Cursus Fidei foi de 1969. Essa daqui foi de 1973. Né? Essa daqui já houve uma experiência maior, 4 anos de experiência, porque lá na Cursus Fidei, aqui, ó, lá no final, ele fala, né, no fim do triênio, ou seja, 3 anos, foi 69, então, 70, 71, 72, né? No fim do triênio, os pastores em questão não deixem de informar as respectivas congregações sobre o andamento da experiência, inclusive se contribui realmente para o bem das almas. Então, na verdade, essa autorização para os ministros extraordinários foi uma experiência, na época, que as dioceses teriam que reportar, e reportaram. E quando elas reportaram a experiência delas, veio esse documento aqui, Imensa Caritatis, em 73, que veio regulando uma série de coisinhas, uma série de detalhes, tá? Que nós não vamos falar, vocês vão ler aí
e a gente vai conversando aí um dia pelo Instagram que seja, né? E tudo mais, tirando as dúvidas, conversando, batendo um papo sobre isso daí. Ou então, um dia, quem sabe, a gente faz um dia só de demência fetais, tá? Vamos passar, então, por uma outra que é mais interessante, que é de 1997, que é essa instrução, né? Instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no Sagrado Ministério dos Sacerdotes. Ela é uma instrução bem mais longa, porque ela não vai falar só de milícias extraordinárias. Vai falar de outras coisas também, pelo menos da palavra, né? E de tudo mais. Então, essa instrução é de 97, já é mais de 2 décadas, quase 3 décadas, né? Quase 3, quase 30 anos depois de 69, quando foi dada a autorização. Então, já existia uma ampla experiência que tinha que ser falada, né? Bom, nessa instrução, ela é composta só rapidamente dessa premissa, né? Essa premissa, a gente tem um texto que explica o porquê de ser necessário regular a participação dos fiéis leigos, né, no ministério dos sacerdotes, tão próximo, né, do ministério dos sacerdotes. Então tem essa premissa aí, ele vai explicar tudo isso direitinho. E, assim, na explicação do documento, ele já vai expressar que o ministério é deles, né, dos ministros ordinários. O ministério é deles, o ministério não é dos extraordinários, é por isso que são extraordinários, né, só quando for necessário. A gente esquece muitas vezes essa palavrinha extraordinária e acaba dando esses problemas lá na frente. Essa palavrinha extraordinária é essencial para a gente não esquecer que o ministério não é nosso, dos leigos. O nosso ministério dos leigos é no mundo, né? Nós temos um ministério ordinário no mundo. Então, nós somos leigos para poder evangelizar o mundo, a família, a faculdade, o trabalho, os amigos, né? E não dentro da igreja. Dentro da igreja que a gente pega essas pessoas no mundo e leva para dentro da igreja para serem cuidadas pelos clérigos, que tem o ministério deles. Serem cuidados com os sacramentos, que nós não temos condições, nós leigos não temos condições de administrar esses sacramentos. Tá? Então, a igreja funciona assim. Tá? A gente precisa ter uma noção de como que a igreja funciona para poder entender aonde que a gente está querendo chegar. Bom, lá no número 1 desse documento também, passei. Aqui, sacerdócio comum, sacerdócio ministerial. Eu não sei até que ponto vocês sabem disso, então eu vou dar só uma passada rápida sobre esse assunto aqui. O ministério, o sacerdócio, todos nós somos sacerdotes. Todos nós, batizados, somos sacerdotes. Né? O sacerdócio comum é de todos os batizados, ordenados ou não. Tá? Então, todo batizado tem um sacerdócio comum. E o sacerdócio ministerial é daqueles que têm o sacramento da ordem. Então, eles são pessoas separadas para poder exercer esse sacerdócio que é ministerial. Eles têm um ministério para exercer. Tá? Eles recebem um sacramento específico só para isso. Mas nós temos o sacerdócio comum. Então, nós trabalhamos, nós somos autorizados, né, a ser ministros extraordinários, e tantas outras coisas dentro da administração da igreja, a igreja instituição, né, porque nós fazemos parte da igreja, nós só fazemos parte da igreja porque nós somos sacerdotes também, tá? A questão do rasgar o véu, né, vocês lembram do véu lá, como foi no dia que Jesus morreu, né? Na sexta-feira santa, o véu do santo dos santos lá não se rasga, né, lá do templo, ele se rasga por quê? Porque como que funcionava o templo lá de Israel? Naquele mesmo tempo que Jesus foi aos 12 anos e tudo mais, onde ficavam os sacerdotes. Existiam três ambientes naquele templo. O lugar onde todo mundo ficava, qualquer pessoa, né, que é judeu ficava ali, era a parte mais externa. Existia uma segunda parte que só os sacerdotes entravam, né? Essa segunda parte só os sacerdotes entravam, e existia o Santo dos Santos, que é onde ficava lá a tábua dos 10 mandamentos, né? a arca da aliança e tal, que só o sumo sacerdote ficava. Só o sumo sacerdote podia entrar ali dentro. Né? E ele era coberto, esse Santo dos Santos, esse terceiro ambiente, era coberto por véus, né? Por panos.
Foi isso que rasgou, quando fala lá no Evangelho que rasgou o véu, né? Rasgou o véu, é aquilo ali, rasgou o véu. Por quê? Porque Deus se deu a todos. Agora não seriam só judeus mais. Deus se dá a todos, basta você querer, né? E o querer é justamente o batismo. Então, com esse sacerdócio que é dado a todos nós, porque agora todos nós temos acesso a Deus, nós não somos só sacerdotes, nós somos sumos sacerdotes, né? Se fosse contar como os judeus contam, né? Pensam, né? Então, nós somos sumos sacerdotes, todos nós. Então, nós temos isso, só que alguns têm que ser escolhidos, não dá para todo mundo fazer tudo, né? Porque senão aí a gente teria que dar o braço a torcer para o jeito que os protestantes fazem, né? Ali todo mundo é igual, não tem essa hierarquia. Não, nós temos sacerdócio ministerial para que a coisa funcione, né? Algumas pessoas claramente precisam ser escolhidas para isso. Então, esse é o sacerdócio ministerial, tá bom? Então, sim, foi muito rápido essa explicação, tá? Isso aqui dá para ficar horas e horas estudando, eu não vou ficar entrando em teologia, porque não é a nossa intenção. Tá? No número 2 aqui, ele vai falar da unidade e diversificação das tarefas ministeriais e da sua continuidade, né? A gente precisa tem vários tipos de ministérios, uma diversificação de tarefas ministeriais, mas que todas elas precisam ser conduzidas dentro da unidade com a igreja, né? Com a cabeça de Cristo, com a cabeça da igreja que é Cristo. Tá bom? Então, a ideia mais ou menos aí do texto é isso, depois vocês lerem. No 3, ele vem falar do ministério ordenado, que o ministério ordenado é insubstituível. Justamente por causa das confusões, né? Lá em 1997 a igreja já tinha identificado as confusões, que as pessoas não sabem nem o que é celebração da palavra e missa. A diferença de uma coisa para outra, e acham que é tudo a mesma coisa e vale tudo do mesmo jeito. E é óbvio que a missa está num patamar muito maior, tá? Infinitamente maior que a celebração da palavra, né? Daquilo que eu falo no Instagram, um monte de vezes o pessoal pergunta, assim, cumpre preceito na celebração, não cumpre preceito na celebração da palavra. Né? Uma coisa é você não tem culpa de não ter ido, outra coisa é você querer cumprir preceito com celebração da palavra. Não, celebração da palavra é só porque para as pessoas continuarem se reunindo ali, porque a igreja não é virtual. Né? Isso foi uma briga muito grande na época da pandemia. A igreja não é virtual, a igreja é uma comunidade de pessoas, as pessoas precisam se reunir, as pessoas precisam se ver, as pessoas precisam comunicar, elas precisam viver em conjunto com os seus problemas, com os seus dilemas, com os seus erros, com os seus acertos, crescendo junto, vivendo junto. Né? Isso é cristianismo. Cristianismo é isso. Né? Então a gente precisa entender, mas precisa entender que o ministério ordenado ele é insubstituível. Não dá para pegar um leigo e colocar lá e falar que é a mesma coisa. Né? É preciso compreender isso, e o documento aqui já vem trazer, porque viu o problema muito sério, né, que veio acontecendo. Então, a ideia desse número aí é isso. E o número 4, que ele vem falar sobre a colaboração dos fiéis não ordenados no ministério pastoral, que é justamente todos esses ministérios, inclusive o ministro extraordinário, né? Então aqui ele começa a falar bastante sobre essa confusão de papéis, e que é essencial que eles não se confundam, né? Que não se confunda o ministro ordenado com o leigo que colabora nessa situação, né? Então, aí vem até toda aquela questão da nomenclatura que eu tinha falado no comecinho. E fala também um pouquinho sobre os abusos pastorais e os desvios, né? Que precisam ser coibidos aí com diligência pelos ministros ordenados. Bom, então, o documento, a parte de texto é essa, e o resto são artigos, né? Que já é mais em forma de lei. Eu não vou ler todos, porque não tem necessidade, não fala dos ministros extraordinários, todos eles, só fala o artigo 8. Né? Só o artigo 8 para falar mais especificamente do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. De novo, hein? Mestre, tá vendo? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Todos os textos vão constar assim, não vai constar mestre, não. Vai constar mestre. Bom, então, aqui acho que seria interessante a gente ler algumas partes, né? E fala, os fiéis não ordenados já há tempos vêm colaborando com os ministros sagrados.
que eu expliquei lá no começo. A igreja já via isso acontecer, e lá, com o primeiro documento de 1969, Justus Fili, ele simplesmente legalizou, colocou em prática o que já existia, o que já estava acontecendo de forma meio precária nas outras diocesas. Tá? Então, já há tempos vem colaborando com os ministros sagrados. Os ministros sagrados são os ministros ordenados, né, que é o sacramento da ordem, em diversos âmbitos da pastoral. Outro termozinho aqui interessante é pastoral. Não toda vez que aparece pastoral, pastoral é a forma de fazer, é a prática, é o jeito das coisas acontecerem no dia a dia. Tá? Toda vez que aparecer assim, no âmbito pastoral, isso é uma questão pastoral, isso é um problema pastoral, né? É sempre nesse sentido, tá bom? Para que o dom inefável da Eucaristia seja cada vez mais profundamente reconhecido, trata-se de um serviço litúrgico que responde serviço litúrgico, não necessariamente da missa, né? Existe serviço litúrgico de diversos pontos, não só a missa. A missa é um serviço litúrgico principal, mas existem vários. Trata-se de um serviço litúrgico que responde a necessidades e objetivos dos fiéis. Né? Era necessário, estava sendo preciso existir os serviços extraordinários, porque senão os padres não estavam em conta, tá? Os ordenados não estavam em conta. Destinado, sobretudo, aos enfermos, aí vem, destinado, sobretudo, aos enfermos. Então, aí depois vem, e depois eu explico os dois. E as assembleias litúrgicas, nas quais são particularmente numerosos os fiéis que desejam receber esse sacramento. Então, são duas situações para poder usar os ministros extraordinários. Os enfermos, que aí é fora da missa, e isso aí é essencial ter os ministros extraordinários, e é preciso entrar dentro desse ministério compreendendo isso, porque eu conheço um monte de ministros que só ficam na missa. A missa é onde menos precisa de ministro extraordinário. Precisa de ministro extraordinário ir na casa da velhinha, que não dá conta de ir para a missa mais, indo no hospital, né, com todos aqueles problemas de hospital, que o hospital não quer deixar você entrar, e pela coisa toda, mas indo no hospital, indo buscar os enfermos em casa ou no hospital que seja, né, e essa é a função, né, mais essencial do ministro extraordinário. Missa é o de menos. Missa tem o Papa, em último caso, tem o Papa para distribuir comunhão. Missa, em último caso, ele pode nomear alguém da confiança dele para funcionar como ministro extraordinário ad hoc. Né? Ad hoc quer dizer, para o ato, só naquele momento, só para aquele ato. Né? Então, são esses os motivos principais. Então, a Assembleia e a outra Assembleia Litúrgica muito numerosa. Né? Numerosa, já comentou sobre esse numeroso, vocês vão vendo que as coisas vão se repetindo. Né? Já foi falado lá atrás sobre a questão dos enfermos, sobre a questão de assembleias numerosas, vai sendo falado várias vezes. Tá? Aí o parágrafo 1. A disciplina canônica sobre o ministro da ordenança sagrada da comunhão deve, porém, ser corretamente aplicada para não gerar confusão. Falamos da confusão também já. Ela estabelece que ministros ordinários da comunhão são o bispo, quem são os ordinários. Bispo, presbítero e diácono, ponto. Né? Enquanto é ministro extraordinário, o acólito instituído, não é qualquer acólito, é o instituído, ele já é ministro. O acólito instituído, na verdade, para você conceituar é mais fácil, ele recebe a instituição do bispo, né? E ele é uma mistura de coroinha e ministro extraordinário, ele faz as duas coisas. Tá? E um pouco do diácono também, quando não tem diácono. Então, ele mistura esses três ofícios aí. E ele é instituído, né? Então, enquanto é ministro extraordinário, o acólito instituído, ou fiel para tanto deputado, conforme a norma do campo 230, parágrafo 3. Então, vocês entram nessa outra parte, né? Ou fiel para tanto. Tá? Um fiel não ordenado, se o sugerirem motivos de real necessidade, pode ser deputado pelo bispo diocesano com apropriado rito litúrgico de bênção. Como vocês fazem, né? Existe uma bênção especial, existe um rito litúrgico especial para poder nomear vocês. Vamos parar para o seguinte. Para que o ministro extraordinário, durante a celebração eucarística, possa distribuir a Sagrada Comunhão, é necessário, gente, não é facultado, é necessário, ou que não estejam presentes ministros ordinários, ou que estes, embora presentes, estejam realmente impedidos. Então é o seguinte, você tem uma missa, eu iniciei uma essa semana. Eu tenho uma missa com 3 padres.
3 padres celebrantes, né? O celebrante, dois concelebrantes. 3 padres. Precisa, vamos dizer, ter umas 70 pessoas. Precisa de ministro extraordinário nessa situação? Né? Tem necessidade? Porque o que aconteceu no final das contas? O ministro extraordinário desceu para poder distribuir comunhão. Né? Tinha necessidade? O que aconteceu? 2 padres ficaram lá em cima, sentados, olhando. E aí as coisas estão se invertendo. O extraordinário passou a ser ordinário, o ordinário passou a ser extraordinário. Né? E ele fala que é necessário que não estejam presentes no ministro ordinário, ou que estes, embora presentes, estejam realmente impedidos. Né? Com aqueles impedimentos mais famosos. Pode igualmente desempenhar o mesmo cargo quando por causa da participação particularmente numerosa dos fiéis, de novo a questão dos numerosos, né? Prolongar-se excessivamente por causa do insuficiente ministro ordinários. E aí vem a palavrinha excessivamente. Ele não ia colocar essa palavrinha excessivamente se ele não quisesse colocar que é excessivo, que é muito. Né? Então, a celebração eucarística precisa prolongar-se excessivamente, não é só prolongar-se. É excessivamente, é prolongar-se excessivamente, é muito. Tá? Não é só prolongar-se. Aí sim se usa os ministros extraordinários. Esse encargo é supletivo e extraordinário. Alguém ia falar alguma coisa aí? Abre o microfone, né? Quer falar? Bom, este encargo é supletivo e extraordinário. Eu tenho que falar o tempo todo aqui, né? Que deve ser exercido segundo a norma do direito. Este fim é portanto. E aí, para terminar aqui o artigo 8 e para o último documento, mais curtinho, para não gerar confusão, deve-se evitar e remover algumas práticas que há algum tempo foram introduzidas em algumas igrejas particulares, como, por exemplo, igreja particular, só para vocês entenderem essa nomenclatura, são as dioceses, tá? Então, para não gerar confusão, isso significa que, naquela época, ele já tinha identificado esses problemas aqui, que já estava gerando problemas, né, dificuldades. Primeiro, o comungar pelas próprias mãos, como se fossem concelebrantes. Ministro extraordinário não vai lá e faz self-service. Ministro extraordinário não vai lá e pega a comunhão sozinho. Ele precisa receber a comunhão. Só quem autocomunga, né, é só padre e bispo, nem diácono, tá? Nem diácono vai lá e autocomunga. Ele vai lá e pega ele mesmo a comunhão e entrega. Tá bom? Então não pode. Não existe isso. Mas claro que você não vai criar confusão com o padre durante a missa. Não é lógico, não vai fazer isso. Mas essas coisas precisam estar claras. Existe documento falando isso. E não é só esse aqui, não. Tem um monte. Tá? Segundo, associar a renovação das promessas sacerdotais, a Santa Missa do Cristo, na Quinta-feira Santa, também outras categorias de fiéis que renovam os votos religiosos não recebem o mandato do ministro extraordinário como eucarístico. Então, aquela missa, sabe aquela missa crismal? Aquela que acontece normalmente na Quinta-feira Santa, na parte da manhã, aquela que junta todo o clero e tal. Aquela missa é para o clero, é renovação do clero, renovação das promessas do clero, sacerdotais. Não é para juntar ministro extraordinário ali. Por que a igreja não quer que junte? Para não gerar confusão. Para não, o povo não achar que o ministro extraordinário é um quase padre. Né? O ministro extraordinário não é um quase padre, todo mundo sabe disso. E nós aqui sabemos disso, mas todo mundo não sabe disso. Né? As pessoas não sabem disso. E se você começa colocando, aproximar demais essas duas coisas, esses dois ministérios, o ordinário e o extraordinário, tudo vira uma coisa só na cabeça das pessoas, na mentalidade popular. E é isso que a igreja está tentando impedir que aconteça, com essa proibição aqui. Tá? E terceiro, o uso habitual de ministros extraordinários nas santas missas, estendendo arbitrariamente o conceito de numerosa participação. Falamos um monte de vezes isso aqui, né? Então, assim, você pode ver que a igreja está, nos documentos, ela está insistindo nisso. Ela fica insistindo nisso. Não use habitualmente os ministros extraordinários, porque eles são extraordinários, não são ordinários. Né? Hoje, o que temos nas paróquias é ministro extraordinário ordinário. Né? Porque todas as missas têm ministro extraordinário. Em todas as missas precisa de um ministro extraordinário? Não precisa, senão ele não é extraordinário mais, ele passa a ser ordinário. Ele passa a ser essencial na missa. Né? E ele não é essencial. Na verdade, essencial na missa é só o padre. Mais ninguém. Né? Mais ninguém. Tendo padre, tem missa. Não tendo padre, não tem missa.
né? Pode não ter cantor, pode não ter leitor, pode não ter nada. Só o padre faz a missa. Agora, sem o padre não tem missa. Agora, se começar a sempre ter um ministro extraordinário ali, com o tempo, a ideia é que ele é essencial de estar ali. E aí é problema. Tá? É isso que ele não quer, que haja essa habitualidade. Tá? E não se estenda, então, para não gerar essa habitualidade, não se estenda esse conceito de numerosa participação. Beleza? Tá. E a redenção do sacramento. Né? A redenção do sacramento, que é o último que eu vou falar aqui, bem rapidamente, são só três pontinhos. A redenção do sacramento é o maior documento litúrgico depois da Sacrosanto Concílio lá do Concílio Vaticano II. Isso aqui é uma maravilha. É impossível falar dele todo, né? Vou mostrar só o índice para vocês. Olha que loucura o índice. Né? Eu tenho, são 186 pontos, né? Maravilha. Então, dentro lá da minha plataforma lá, tem quase 100. É um post sobre esse documento, são quase 100 aulas. Né? Quase 100 aulas de entre meia hora e 40 minutos cada aula. Então, é muita coisa. Tá? Então, nós vamos falar só de três pontinhos aqui, que é o número 88, vou gerar no 88. Tá com ele em mãos aí, número 88. Tá. No 88, ele vai falar, é um subcapítulo aqui que vai falar sobre a distribuição da Sagrada Comunhão. Então, os fiéis, habitualmente, recebem a comunhão sacramental da Eucaristia na mesma missa e no momento prescrito pelo mesmo rito da celebração, ou seja, recebe a comunhão dentro da missa, né? Isto é, imediatamente após a comunhão do sacerdote celebrante. Então, qual que é o certo? Né? O sacerdote, o celebrante, comunga, e aí começa a distribuir comunhão. Normalmente para quem está no altar, e depois lá para baixo, né, para a Assembleia. É de responsabilidade do sacerdote celebrante distribuir a comunhão. Então, não preciso nem explicar isso aqui, né? O sacerdote celebrante, ele pode ficar sentado lá no altar enquanto os ministros ordinários descem até a Assembleia para distribuir a comunhão? Não, porque ele é ordinário. Ele não é ele está passando a ordinariedade do serviço dele para os extraordinários. Então, é de responsabilidade do sacerdote celebrante distribuir a comunhão. Ele tem que distribuir a comunhão. Né? Se é o caso, ajudado pelos outros sacerdotes e diáconos. Se é o caso. Então, assim, tem um monte de concelebrantes e de diáconos. Mas duas pessoas não vão distribuir a comunhão para todo mundo. O celebrante tem que estar no meio, tem que ser um desses dois. Obrigatoriamente tem que ser um desses dois. Né? Bom, e este não deve prosseguir a missa até que haja terminado a comunhão dos fiéis. Tá? Né? Só onde a necessidade requeira, os ministros extraordinários podem ajudar os sacerdotes celebrantes de acordo com as normas do direito. Então, só aonde a necessidade requeira. Qual é a necessidade? Todas aquelas três que nós falamos lá no primeiro documento. Né? Tem algum problema, alguma dificuldade e tudo mais. Ou tem gente demais lá na missa e vai excessivamente demorar. Né? Então, essas questões que são as que a necessidade requer. Né? Então, vocês já vão vendo aí que a maioria não tem necessidade, né, de ser usado. Bom, esse 88, né? Vamos lá para o 151. Lá no número 151, é escrito assim: somente por verdadeira necessidade, vai vendo a força das palavras, tanto que ele enfatiza, né? Somente, não existe outra possibilidade, por verdadeira necessidade, se recorra ao auxílio dos ministros extraordinários na celebração da liturgia. Porque isso não está previsto para assegurar uma plena participação dos leigos, mas, então, não é, os ministros extraordinários não estão lá para poder os leigos serem representados lá em cima. Não é para isso que existe o ministro extraordinário. Né? Mas sim que por sua natureza, ou suplementação e provisoriedade. Então, os leigos estão lá em cima não para representar os outros leigos em cima do altar, então não existe isso de representação. Né? O que existe é uma suplementação, ou seja, é preciso ajudar o padre, porque não está andando sozinho, e provisoriedade, ou seja,
É provisório, não é definitivo. Ninguém pode ser ministro extraordinário ad eterno, né? Quando você recebe aquele mandato de ministro extraordinário, é por tempo determinado. Não é igual o padre. O padre é padre, ou recebeu o sacramento da ordem, é padre o resto da vida, mesmo que ele deixe de ser, de exercer o ministério, né? Que ele afaste do ministério, não pode mais celebrar missa, mas ele continua sendo padre, né? Como diz um bispo que eu conheço, padre é padre até no inferno, né? Padre não tem jeito, não tem jeito. Uma vez padre, você tem como, é igual batizado. Uma vez batizado, você tem que batizar. Além disso, vem de novo, né? Além disso, onde por necessidade recorra seu serviço para os ministros extraordinários, então por necessidade, multipliquem-se especiais e fervorosas petições para que o Senhor envie o sacerdote para o serviço da comunidade, suscite abundantes vocações e saia das ordens. Então é o seguinte, se está precisando demais dos ministros extraordinários, é porque está com problema de vocação ali, né? Então, alguma coisa precisa ser feita, né? É isso que eu estou querendo dizer. E por último, antes de ir para as perguntas de vocês, vamos no 157. Aqui, ó. Se habitualmente há número suficiente de ministros sagrados, também para a distribuição da Sagrada Comunhão, não se pode designar ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Então, tem número suficiente de ordenados, padres, diáconos e bispos, então não se designa ministros extraordinários, né? Em tais circunstâncias, os que têm sido designados para este ministério não o exercem. Então, se vocês estão lá na missa, tem 3 padres para 70 pessoas, vocês ficam no canto de vocês e assistam a missa. É o que o leigo faz, ele assiste a missa, ele participa assistindo a missa, né? Tem muita gente que briga com esse negócio de participação, né? Ah, não, você não assiste a missa, você participa. Sim, ele participa assistindo, né? A pessoa que está na Assembleia participa assistindo. O cantor participa cantando, o leitor participa lendo, o coroinha participa servindo no altar, e por aí vai. Então, é assim. Então, você fica lá no seu canto, até ser chamado, né? É assim que deve ser. Então, não o exerçam, caso existem ministros sagrados, ministros ordenados suficientes. Reprove-se o costume daqueles sacerdotes que, apesar de estar presentes na celebração, abstêm-se de distribuir comunhão delegado tarefa a leigos. Bom, também não preciso explicar isso aqui, está muito claro o que ele quis aqui, né? Padre tem que descer para padre, diácono e bispo tem que descer para distribuir comunhão. Claro. Se está sobrando padre no altar, então está precisando, e tem leigo lá distribuindo comunhão, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa que precisa ser revista aí. Bom, gente, com relação aos documentos, o que eu tinha para poder passar para vocês, mais especificamente, era isto, né? E eu acho importante a gente repassar os documentos e ler esses documentos. Vocês estão com o link aí, sempre leiam esses documentos, é importante, né? E essa visão mais institucional da igreja, e entender que o direito, ele não é as leis, né, o direito, não é uma sugestão, não é uma faculdade. Não é assim, se der eu faço, se puder, se eu concordar eu faço. Não, aí vira bagunça, né? Aqui é lei, é ordem, é determinação, então a gente obedece, né? Então, no mais, eu quero abrir para vocês aí, eu vi que ninguém escreveu aí nada na caixinha aí, né? Vocês não ficaram mais caladinhos aí. Quero ver a parte prática aí, as perguntas de vocês, para a gente poder desenvolver melhor aqui. Quem vai ser o primeiro? Emanuel, então na missa crismal, por exemplo, dá para, sem nenhum problema, assim, sugerir, falar assim, olha, não faz falta ministro, e não tem ministro nenhum, só acólitos mesmo na missa. Exatamente, porque tem um monte. O normal seria que todos os padres da diocese estivessem lá, né? E mesmo que seja uma missa, assim, mesmo que seja uma diocese pequena, vamos dizer que uma diocese pequena, tem 30 padres só. E mesmo que seja uma missa campal, 30 padres, dá para poder distribuir comunhão para todo mundo, né? É muita gente, né? Não tem necessidade de ministro extraordinário lá. Uma missa dessa não tem. É igual a missa, assim. Vamos celebrar a boda de prata do padre. Normalmente é um monte de padre, né? Qual que é a necessidade de ter um ministro extraordinário? Não tem. Às vezes
Tem lugar que não tem coroinha, né? Não tem coroinha, não tem acólito. Aí o ministro vai lá. Só que aí ele não vai lá como ministro. Ele vai lá fazer serviço de coroinha. Né? Ele vai lá mostrar para os outros padres onde estão as coisas. Às vezes o padre não conhece a estrutura da igreja, onde fica cada coisa, né? Onde fica o papel do Santíssimo, às vezes fica separadinho, onde fica isso, onde fica aquilo. A dar uma ajudadinha ali para levar água para alguém e tudo mais. Mas não para ser ministro extraordinário. Ministro extraordinário, o que o ministro extraordinário faz? Distribuir comunhão. A função dele é essa. Né? Claro, obviamente que para isso eu preciso ter preparo para algumas coisas. Uma delas que eu não falei aqui, estou esperando as perguntas, que é saber fazer algum tipo de celebração da palavra, que você não vai simplesmente chegar nos lugares e dar na comunhão e vai embora. Né? Não é assim que funciona. Mas, não necessariamente. Né? Na missa, a função dele é simplesmente distribuir comunhão. E aí vem uma série de questões, né? Inclusive ele tá lá no presbitério e tudo mais. Obrigado. Assim, eu tenho um monte de perguntas. Se ninguém for perguntar, eu vou fazendo aqui. Vamos lá, o Danilo abriu a câmera, abriu o microfone aí, não falou? Estou aguardando. Boa noite a todos. Manuel, assim, um minuto assim de reflexão, né? Seria assim eu acredito que uma dúvida pertinente para todos nós. O que fazer quando nós somos colocados nessas situações onde que caberia ao sacerdote executar, como você colocou aí, por 3 momentos, né? Uhum. Onde que é de importância do sacerdote e não do ministro. Como a gente deveria, né, proceder numa situação dessa? Porque aqui, infelizmente, né, na paróquia onde eu participo, isso tem acontecido bastante. Eu acredito o seguinte, na hora da celebração, não é hora de criar confusão, né? Na hora da celebração, não é hora de confrontar o presidente da celebração. Isso deveria ter sido feito antes. Não confronto, né? Não confronto desse jeito, mas falar, comentar sobre o assunto, estudar essas coisas. Essas coisas precisam ser estudadas nos grupos de ministros extraordinários para que eles saibam isso. E eles estudando, mesmo que o padre não saiba, não estude, não seja, né, adepto a essas coisas, mesmo que não aconteça, mas o padre vai acabar vendo essa formação e acaba seguindo isso, né? Eu vejo que em paróquias em que existem 2 grupos que muitas vezes eles entram em choque nas paróquias, mas que eles andam muito juntos e que é muito importante que eles andem juntos, que é grupos de acólitos e grupos de ministros extraordinários, né? Esses grupos, quando são bem formados, mesmo que o padre não seja, as coisas andam bem na liturgia, porque eles vão conduzindo ali, né? Os coroinhas dentro da função deles e vocês dentro de vocês. E nem que demore algum tempo, mas eu acho importante, aos poucos, chegar com todo jeito, com toda a caridade, com toda entendendo a posição de pároco, de sacerdote que seja, como seja pároco, e colocando com jeito a situação. Padre, nesse documento aqui fala isso, 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 a gente não está agindo assim. Não é numa reunião, por exemplo, de vocês, a gente não está agindo assim, como a gente pode melhorar? Como é que o senhor vê uma forma melhor de a gente melhorar isso aqui? Né? E a gente conversando assim, porque na hora vira confronto, na hora vira briga, na hora, dependendo da temperatura, né? Dependendo do temperamento também do padre e tudo mais, vira uma confusão gigantesca. E aí dependendo do padre, aí que ele vai teimar mesmo, aí ele não quer mesmo. Aí, né, como qualquer ser humano, né, acontece isso demais. Padre é gente. Então, vai bater o pé e falar assim, não, agora eu faço também, né, vai pirraçar. Então, é bom a gente ir conversando, né, as coisas não acontecem da noite para o dia. Todo mundo está em conversão diária o tempo todo, em níveis diferentes. A mesma coisa é a formação. E o padre não está excluído disso.
né? Todo mundo tem informação diária e permanente. Todo dia, se você pegar um pouquinho, ler um pouquinho desse documento aqui, você vai aprender uma dúzia de coisas, né? Então, o seu nível de formação pode estar diferente do nível de formação do seu colega lá na mesma paróquia, no mesmo grupo, né? Então, a gente tem que ir equilibrando isso da melhor forma possível. Isso é viver em comunidade, né? Perfeito. Mano, outra pergunta. É porque além de ministro, eu sou cerimoniário também. Uhum. Independente, ministro ou cerimoniário, um desses dois pode purificar? Por exemplo, o padre vai distribuir a comunhão e fala, não, purifica aí pra mim. Pode? Bom, você faz as duas coisas, mas você não é acólito instituído, né? Não, no caso, eu sou. Você é acólito instituído? Sim. Então pode. Ah, beleza. Mas porque é Sim, acólito os outros instituído. não. Eu Mas, sou o único. mas porque é instituído, né? Então, quer dizer, aquilo que eu falei em algum momento aqui hoje, né? O acólito instituído ele é os dois juntos, né? Ainda faz alguma coisa do diácono também quando o diácono está presente. Então, aí sim. Agora, o ministro extraordinário, ele até pode fazer a purificação lá na credência, mas não deve, tá? Ele pode, assim, quando existe um volume grande, né? O padre, às vezes, tem sobrou tem muita coisa para purificar, ele vai ter que purificar de, sei lá, quantas âmbulas, e é muito vinho, muita água que ele vai ter que beber, né? Então, aí ele distribui essa função ali com os ministros extraordinários, ou com o coroninha que tiver ali perto, sem problema. Né? Ou então está numa missa campal, não dá para levar o Santíssimo de volta, não dá para levar, né, as hóstias que sobraram de volta, então tem que consumir ali, aí ele não vai dar conta de consumir aquele tanto de hóstias. Às vezes sobra assim, 50 hóstias, né? Aí o padre vai ter que consumir 50 hóstias. Não, aí ele distribui ali entre os ministros, entre os coroinhas e tudo mais. Aí sim, nesses casos extraordinários. Mas ordinariamente não. Tá? Todo dia, toda hora, não. Aí quem faz essa purificação tem que ser o padre mesmo, de preferência na credência, né? A instituição geral do missal tem mandado ir para a credência e não fazer no altar. Não tá, Boa sim. parte dos padres faz no altar, né? Mas ele vai ser feito lá na credência. Mais algum? Fernando? Domílio, falar? Emanuel, Raniel, só uma curiosidade, pode até os irmãos das demais arquidioceses, aqui eu estou na arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro. Uhum. Tem alguma lei que diga sobre o período desse ministério para exercê-lo? Porque eu dei uma olhada aqui agora de curiosidade na Imensa Caritate, no número 1, no inciso 1, ele cita período determinado ou mesmo permanentemente, que para mim foi uma surpresa. Aqui são renovados de 3 em 3 anos, mas já conheço gente também que já está há décadas. Bom, então é o seguinte, isso daí é por lei particular, né? Assim como existem igrejas particulares, a lei particular é a lei da diocese. Então, cada diocese decide isso aí. Não é bom que seja para sempre, né? Existem ministros, acho que todo diocese tem um ou dois aí, pelo menos, que são ad eterno, né? Mas está aí há décadas. Mas não é bom que seja assim, tá? É bom que tenha uma movimentação nisso aí. Mas a igreja permite, né? A igreja permite, mas porque até para a pessoa não se sentir dona do negócio ali, porque acaba se sentindo, né? Sim, Esse é o problema, né? Infelizmente, Então, não é bom que seja assim, mas em alguns lugares acaba sendo porque a igreja permite. Mas tem mandatos, né? Tem lugares que é mandato. Aqui são 3 anos, né? Aqui em Goiânia são 3 anos. Parece que boa parte colocou aí nessa faixa de 2 ou 3 anos, nesses mandatos. Mas muita gente acaba renova 2, 3, 4, 5 vezes, né? Esses 2 anos. Esses 3 anos vai durar 15, 18, 21. Uhum. Mas não é bom que seja assim, né? Porque as pessoas, é bom ter uma renovação, é bom as outras pessoas participarem também, verem como é, sentirem isso, terem condições de fazer esse serviço, pessoas que têm, né, o carisma disso.
Eu nunca fui ministro extraordinário, justamente porque eu não é a minha, né? Não é o meu negócio. Entendi. Trabalhar, ter esse tipo de serviço, esse tipo de ofício. Já fui chamado dúzias de vezes, mas não quero, não é um negócio. Mas para quem? Mas muita gente quer, muita gente. E às vezes é a forma da pessoa ter uma formação, né? É o jeito da pessoa ter um aprofundamento, seja com o grupo dele, seja pelo DLC, seja por onde for, que às vezes ela não vai ter em outro lugar. Então é interessante, né? Porque esse rodízio. Deixa eu só puxar o gancho aqui, que eu acho que essa é a minha última. Aqui, além da comunhão, de ajudar na missa, nós fazemos a celebração da palavra e a adoração eucarística. Aí eu estou com aquele livro Sagrada Comunhão e o Culto Eucarístico aqui. No número 91, ele fala que pode expor tanto no cibório quanto no ostensório. A minha dúvida é se nós mestres, além de não poder dar a bênção, se a gente pode incensar. Aqui a gente incensa com o turíbulo no início e no final da adoração. Uhum. Deixa eu só falar sobre a celebração da palavra primeiro. Celebração da palavra. Ser ministro extraordinário, Sagrada Comunhão, não significa automaticamente ser ministro da palavra. Né? Na maioria dos lugares é. Acaba significando isso, mas não significa. Tá? Eu, por exemplo, já fiz celebração da palavra diversas vezes sem ser ministro extraordinário. Então, o que acontece? Até porque na celebração da palavra é bom que se divida o máximo possível de funções ali dentro. Perfeito. Né? Na celebração da palavra, para não dar a impressão de missa. Então, se eu fazia parte da celebração da palavra, os ministros faziam parte deles, eu não ia lá buscar nada na capela, porque eu não sou ministro extraordinário, o ministro vinha e me dava a comunhão na minha boca, diretamente, né? Eu não ia lá pegar, eu mesmo, para comunhão. E por aí vai. Então, uma coisa não significa a outra. Mas vocês precisam fazer algum tipo de celebração da palavra, rápida ou mais elaborada, quando vão distribuir comunhão. Né? Em celebrações, assim, vai no hospital. Não chega no hospital e chega lá com uma hóstia e enfia na boca do doente. Né? A gente vai lá e é feito alguma coisa, né? Algum tipo de celebração ali. Não é feito. Tá? Porque é preciso ter esse cuidado, né? Essa dignidade. Então, acaba aproveitando o que as pessoas acabam fazendo, aproveitando. Mas seria muito bom que tivesse, nos lugares que tem muita celebração da palavra, né? Que eu falo bastante de tudo, seria muito bom que tivesse um grupo de ministros da palavra separados, porque nesses documentos aqui tem a parte também do ministro da palavra, que eu pulei um monte de coisa, mas ministro da palavra. Porque aí ele vai se preparar para isso, ser ministro da palavra. Então, precisa se preparar para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E o leitor vai se preparar para ser leitor, e aí vai. Né? Para que seja cada macaco no seu galho. Né? Que o livro funciona bem assim. Então, a primeira coisa seria isso, em relação à celebração da palavra. Entendi. A segunda coisa foi com relação à adoração santíssima. Quem é ministro extraordinário na Sagrada Comunhão tem autorização para expor o Santíssimo no ostensório. Tá? Eu não tenho. Quando eu tenho autorização, eu peço para o só tem eu lá, né, num grupo qualquer, e vou fazer a adoração santíssima, e fala assim, não, vai lá e pega, pode pegar. Eu só simplesmente pego a âgula, né, e coloco lá, assim, do corporal bonitinho, pronto, fim de papo. Porque eu não sou ministro extraordinário, não tenho esse mandato. Tá? Agora, o ministro extraordinário, o pode constituído, ele pode fazer a exposição no ostensório. Não pode dar a benção, né? Lá, ele não dá a benção. Com relação a incensar, sem problema. Sem problema. Né? Normalmente a gente distribui essas funções de sensação para a coroinha, né? Para a corte e tudo mais. Mas se não tiver, sem problema, sensação. Aí não tem problema. Porque sensação qualquer um pode fazer. Tá? Qualquer pessoa pode fazer, sem dificuldade, sem problema. Obrigado. Mais alguém? Vanessa, Thiago? Aqui tá tranquilo. Obrigado. Pode falar, Vanessa.
O ministro extraordinário, na celebração da palavra, também pode comungar, não pode comungar também das suas próprias mãos? Ou ele tem que receber de um outro? Deveria receber de um outro. Tá? Também na O, celebração. o ideal é ele, porque assim, a não ser que ele esteja sozinho, né? Aí não tem jeito. Mas o ideal é que ele não esteja sozinho. Porque a celebração da palavra não é algo que se faça sozinho. A celebração da palavra você tem que distribuir o máximo possível. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é o ideal. Tá? Então, e normalmente não está sozinho. Normalmente o ministro extraordinário está com outros. Então, outro dá a comunhão para ele e ele dá a comunhão para o outro. Né? Porque a comunhão é essa partilha aí. Só quem vai lá e comunga, e autocomunga, são os sacerdotes e os bispos. Né? Nem diácono. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas lá na última ceia, os apóstolos comungaram, eles não eram eles nem eram só sacerdotes, eles eram bispos. Né? Os apóstolos eram bispos. Então, sim, Jesus passou de mão em mão. Isso mas não significa que a gente pode passar, né? A gente não é sacerdote, muito menos bispo, muito menos chega perto de ser apóstolo. Então, a gente distribui a comunhão um para o outro. Tá bom? Você pode perceber que em celebrações mais complexas, né, maiores e tudo mais, celebração crismal mesmo, nós falamos daqui a pouco, os diáconos fazem fila. Normalmente, assim, os padres fazem fila, aí os diáconos vêm atrás dos padres. Aí os padres vão lá, todo mundo vai lá e comunga, né? Vai lá pegando e comungando. O último padre pega a âmbula e vai distribuir a comunhão para os diáconos. Pode parar para olhar isso. Distribui a comunhão para os diáconos. Ele não deixa os diáconos pegar. Aí depois desce lá e distribui para o povo. Né? Então, o ideal é esse aí. Um distribui para o outro, tá? Aqui na minha diocese não acontece muito assim. Às vezes é um costume que você pode inserir aí, né? Trazer o pessoal para assim, usa a imagem assim, não, vamos fazer uma coisa mais participativa. O povo gosta de um negócio participativo, né? Nós vamos fazer uma coisa mais participativa aqui. Mais inclusiva. O povo vai fazer mais inclusivo, né? Aí o pessoal vai seguindo e acaba fazendo certo. Né? Bom, obrigada. Diga, Tiago. Então, eu tenho uma situação parecida com a do Alexandre. Eu sou ministro e cerimoniário. E aí teve uma missa específica aqui na minha paróquia. Geralmente vai uma celíaca durante a semana. E aí o padre pediu para eu distribuir o sangue de Cristo para ela, e eu estava servindo como cerimoniário, ao invés dos ministros. Isso é permitido, o cerimoniário distribuir a comunhão? Sim. Você é instituído? Não. Não. Então, ele teria que ter feito a sua instituição ad hoc, né? Existe lá, está no missal. Eu vou estar devendo a página. É lá no finalzinho do missal. Que tem lá o rito de instituição, né? Do ad hoc, só para o ato. Então, o padre vai lá e dá uma bênção específica lá, institui só para aquele momento, só para ad hoc, só para aquele ato. E aí você pode, aí você vai lá, distribui e tal. Já aconteceu comigo muito isso. Assim, às vezes eu estou na missa e o ministro falta, aí o padre, aquele sinalzinho, né, assim, que né, não dá conta de fazer, nem precisava do ministro, mas ele chama, é aquela situação que nós colocamos, né, que o Domingo colocou, como é que a gente faz? O padre me chama lá de cima, eu estou na Assembleia, o padre me chama lá de cima do altar para poder distribuir a comunhão. Tem 20 pessoas na igreja, mas ele chama, como é que eu vou falar? Não dá. Ou tem casamento, às vezes você está em casamento, tal, padre, não vem cá, aí então você faz na hora ali aquela instituição, que deveria fazer para você, tá? Ou então, já que tá nesse trabalho assim sempre, né? O bispo podia instituir logo, muito mais fácil, né? Não entendo por que o bispo tem essa coisa com não querer instituir. Na verdade, no caso, não foi foi problema meu. Eu não pude quando o bispo foi fazer a instituição de todo mundo.
Aí o padre me permitiu servir no âmbito só da paróquia, né? Não posso servir em outras. Mas outra dúvida, nesse mesmo episódio, quando isso aconteceu, geralmente lá os cerimoniários, eles comungam ao final de todo mundo. E aí eu tive que distribuir o sangue de Cristo no começo. Eu até perguntei para o padre se eu poderia distribuir sem ter comungado antes. Aí ele falou que não tinha problema. Não tem. A ordem não atrapalha. Perfeito. A ordem não faz diferença. Não, eram essas minhas dúvidas. Certo? Mais alguém? Aqui é um problema assim, às vezes, como é uma cidade pequena, apesar de ser pequena, tem 3 paróquias, né? Uhum. E em algumas paróquias, o padre coloca os ministros extraordinários no primeiro banco da Assembleia, e em outras, coloca no altar. Tem essa posição correta, melhor? A questão do primeiro banco, segundo banco, espalhado no meio da comunidade, isso daí não importa. Né? Eles não deviam estar no presbitério. Porque quem está no presbitério é quem tem função no presbitério. Então, assim, igual quando coloca assim, aquele monte de coroinha no presbitério. Vai usar aquele monte de coroinha? Se for usar, beleza. Se não for usar, não tem necessidade. Né? Às vezes uma celebração maior e tal, colocar aquele monte, não precisa. É só se não precisar. Né? Por mais que seja uma missa grande, né, com bispo, não sei o que e tudo mais, você pega 8, 9 coroinhas, faz bastante, né, dá para distribuir bastante as funções e dá para fazer. Não precisa colocar 20 coroinhas no altar. A mesma coisa dos ministros. Os ministros não têm função no altar. A função dele não existe no altar. No máximo, o que eles vão fazer é ir lá no sacrário. Na maioria das paróquias ele está apartado, né, do presbitério, está em outro lugar. Vai lá na capela do Santíssimo lá, vai pegar o repositório e colocar em cima do altar. Ali mais ou menos na hora do cordeiro, alguma coisa assim, né? No mais, ele não tem mais função no altar. Então, só que, assim, retirar esse costume é um problema sério. É um problema sério porque a gente tem as vaidades, né? E as vaidades são complicadas de lidar. Tem gente, vocês sabem, vocês atuam aí, exercem, né? O ofício e tal. Vocês sabem o tanto de vaidade que tem. Você sabe o tanto de gente que é ministro só para poder estar lá em cima do altar. Né? Você sabe o quanto é difícil achar uma escala para ir no hospital. Mas para ir para a missa, no domingo, sempre tem. Né? Então, não é fácil para o padre retirar essas vaidades, retirar essas coisas, retirar o ministro do altar, né? E tudo mais. O ideal é que ele chame. Na hora que ele achar que deve, ele chame. Assim, não, tá cheio, até aqueles requisitos, né? Tá cheio, tem muita gente e tal, eu preciso de mais um. Aí ele chama um. Não precisa de mais dois, ele chama dois. Né? A não ser que ele esteja lá na Basílica, lá em Aparecida do Norte, ele chama 6, 7, 5. Mas, normalmente, na minha paróquia acontece isso. Eu tentei de todas as formas possíveis, né? Retirar isso durante anos e anos e anos. Não consegui. Né, retirar, porque eu estou numa paróquia que um templo grande, né, antigo, grande. Então, o presbitério é grande, grandão, né, enorme, gigantesco, mas é grande. Cabe, ministro, coroinha, um monte lá. Cabe tranquilo, cabe uns 15 ministros, assim, mais uns 15 coroinhas, tranquilo, né, sem apertar. Aí é uma confusão. Né? Quando você fala, a gente até conseguiu em algumas celebrações, assim, não, na Semana Santa e tal, para não dar não dá tumulto, não sei o quê, vamos tirar. Ah, tá bom, sem problema. Aí, no outro nível, no segundo nível da Páscoa, já está todo mundo de novo. Então, o ideal seria isso. Né? O ideal seria eles não estarem, os ministros extraordinários não estarem no altar e subirem ao altar só quando for necessário. Que é o momento que eles vão exercer alguma coisa. Para isso, tá bom. E assim todas as outras pessoas, tá? Tem lugar que tem mania de querer colocar os leitores lá em cima do altar.
né? Lá em cima do presbitério. Não precisa. O leitor fica embaixo. Né? A não ser que ele seja um leitor instituído, que é muito raro de acontecer, mas fica embaixo. Né? Na hora, lá sobe, lê e tal, depois desce. De novo, volta para o lugarzinho dele. Acabou. Uma coisa dos ministros extraordinários, uma coisa outros aí. Tá bom? Marcela? Tudo Boa jóia, noite a Marcela? todos. Boa noite, doutora Emanuel, tudo bem? Pois A respeito das exéquias, né? O ministro também, ele é instituído somente para exéquias, ou, né, ministro da Eucaristia compreende também as exéquias? compreende também as exéquias. Né? Em alguns lugares estão inventando a invenção. Né? Aquele, como é que é? Ministro da Esperança, ministro não sei das quantas, né? Essas coisas assim. Aí inventam tudo. Que é o que vai só para fazer exéquias, né? Nos cemitérios, tudo. Não, o ministro, qualquer ministro extraordinário já tá pronto, tem que estar pronto para isso. Né? Isso aí não tem um ministro de exéquias específico só para exéquias. Não tem. Isso aí não existe, não. Apesar de alguns dioceses terem instituído isso, mas é por conta delas. É na esperança de um dia, quem sabe, a igreja É isso que eu ia fazer. falar. Acho que é o começo, talvez, desse costume, para posteriormente houver, né, assim, uma criação aí daqui a Assim, um eu tempo. vejo meio necessário, né? Eu vejo meio necessário, porque o ministro Ah, extraordinário já faz. Né? O ministro extraordinário já faz, não tem necessidade. Não é uma coisa assim que não existe. Não é igual o ministro extraordinário que, em certo momento da história, ó, cresceu demais, então não conta, e vamos colocando aqui, vamos deixando o leigo fazer e tal, e em um certo momento a igreja universal resolveu colocar. Não é isso, né? Tem gente que faça, tem quem faça isso. especialmente para não virar uma coisa, como o próprio doutor falou, né? Para não ficar uma coisa ordinária, né? Às vezes, eu já percebi isso aqui, né, com a experiência da minha paróquia, é isso, assim, o padre, em certo momento, ele já não ia mais fazer as exéquias, ele sempre mandava um ministro. Pois é, Mesmo isso assim, né, algo... Pois é, e acontece demais, né? Acontece demais. Todo mundo já viu isso aí, acho que é uma coisa geral. Aí o padre fica assistindo o jogo do Corinthians e o ministro vai lá no cemitério. Não. Aí a gente deixou a ordinariedade de lado para transformar o extraordinário em ordinário. Está errado. Mais alguém? O Fernando está quietinho hoje. Tá tão bom vindo aqui, né, que tinha muita coisa que eu nem fazia ideia de que tinha dúvida e acabou sendo esclarecido, né, a questão até das exéquias, né, que a Marcela falou aí. E essa questão também, né, de delegar funções demais, né, no caso o padre, né, que igual a distribuição da comunhão que a gente vê muito aqui na arquidiocese, né, por exemplo, durante a semana o padre poderia muito bem tecer, né, e distribuir a comunhão ele mesmo. Só que às vezes ele delega isso aos ministros, né? Normalmente tem 2, 3, 4, assim, que também é a questão do exagero, né? Que até cita no documento ali atrás. Né? A outra questão, aí já refere mais aos acordos, é a questão da interferência, né? Eu acho que quando essas formações são importantes, porque, gente, eu sou acordo, tá? Não instituído, não se preocupe, não fui instituído pelo bispo. A gente usa mais essa expressão como para diferenciar dos pequenos, né? Mas, assim, a gente sofre muito com isso na parte de funções mesmo, aos quais os ministros interferem bastante. E é um problema que vem aí de anos, e não é por falta, assim, de a gente chamar, conversar, até mesmo pegar documentos, ensinar, até tentar explicar, né, seja com coordenadores, seja com os próprios membros que às vezes cometeram aquele ato, e mesmo assim a gente não consegue, né? É um trabalho aí bem, assim, de perseverança mesmo, porque não é uma coisa de agora, né? Isso já vem acontecendo de um tempo para cá. Eu tenho certeza que na paróquia de vocês, se um coroinha se atrever a ir lá no sacrário, né, pegar a hóstia e começar a distribuir, é a Terceira Guerra Mundial, né?
Então, mas por que que não acontece o contrário, né? Quando eles interferem nas nossas, porque uma coisa é quando não tem, igual o Manuel mesmo já explicou. Uma coisa é não ter o coroinha ali para fazer a função que é dele mesmo. Outra coisa é ter e mesmo assim acontecer a interferência, né? Então é só um ponto mesmo que eu citar aí. Eu vejo o seguinte, Fernando, existiu uma lacuna aí. O que aconteceu? Até 1969 não existia ministro extraordinário. A Sim, partir de 1969 passou a existir ministro extraordinário e os coroinhas sumiram. Porque foi muito mais cômodo para os padres ter o ministro extraordinário. Porque o ministro extraordinário não é criança, não é jovem, né? Você pode jogar a responsabilidade em cima. E eles foram assumindo. Então, houve uma época, ali na década de 80, até início de 90, né? Ainda na década de 90 para 80, quem viveu isso daí sabe o que eu falo. Não tinha coroinha, não existia coroinha. Essa questão de coroinha voltou a existir assim mais, né? Depois do Bento XVI. Depois de Bento XVI, aí sim explodiu essa questão de coroinha de volta. Só que aí, quando eles voltaram, é aquela história assim, né? É igual os judeus. Eles saíram eles saíram lá do lugar deles, quando eles voltaram, já tinham ocupando o lugar, né? Então, os coroinhas, quando ficou muito tempo sem eles, então os lugares, as comunidades, grupos e tudo mais, acostumaram a trabalhar sem eles. E aí, trabalhando sem eles, como é que eles chegam da noite para o dia assim? Então, aí tem que ter toda uma adaptação de novo. é uma realidade que veio de uma vez, né? É muito complicado às vezes. Aí só é mais complicado quando esses coroinhas não são mais crianças, né? Aí eles crescem, aí dá o problema. Né? Quando a coroinha, estando certo ou errado, o adulto vai lá e se impõe. Né? Isso a gente vê demais, né? Às vezes o coroinha está certo, mas o ministro, o padre, se impõe no erro em cima do coroinha. Mas aí, quando eles crescem, aí não, né? Aí eles não deixam isso acontecer, aí começam a dar os choques. Isso aí, isso é uma coisa meio normal para ver. Onde surge os problemas. Mas é verdade mesmo. Obrigado. Gente, vamos só mais o Danilo agora, aí a gente vai encerrar, porque senão tem 1h30 nós estamos aqui, senão a gente vai ficar até... Diga. Perfeito. A gente vê o quanto é bom tirar dúvidas, e esses momentos aqui, o quanto que é importante. Assim, uma pergunta que acredito que é dúvida de bastante pessoas. Nossa investidura, aqui nós tivemos a investidura de ministros extraordinários da Eucaristia, da Palavra e das Exéquias. Os 3 em 1, né? Muito serviço. Só que a gente percebeu que nós tivemos uma preparação muito superficial, né? E começamos a nos incomodar com isso e procurar fazer aquilo que é correto, aquilo que verdadeiramente, né, está de acordo, né, com a nossa função. E a gente acaba, sem querer, incomodando, né, algumas pessoas, procurar fazer o certo. E assim, a primeira dúvida seria a seguinte, sem se entender bastante, né? A nossa investidura, ela é dada pelo bispo, perfeito? Quem pode tirar essa investidura? O padre pode tirar? O padre, quando ele tira, ele já pediu para o bispo. Tá? Tem comunicado para a gente? Você pode ter certeza que quando o padre tira, não foi o padre, o bispo já autorizou. Tá? Porque ele... Então, assim, primeira coisa, vocês receberam 3 ao mesmo tempo, né? Na verdade, eu deveria ter recebido 2, que é do ministro extraordinário da Palavra, como foi o Marcelo, do Exército não existe. Né? A partir do momento que você é ministro extraordinário, você já tem Exército também, você faz tudo isso aí. Isso. Faz tudo isso aí. Agora, da Palavra, sim, a Palavra ele teria que receber, tá? Ótimo. Agora, para retirar do jeito, se uma autoridade concede algo na igreja, só ela pode retirar, ou alguém além dela, né, acima dela. Então, se o bispo é quem
consegue esses mandatos, só o bispo retira. Se o padre retirou, você pode ir atrás, você vai descobrir que ele já conversou com o bispo para poder retirar. Né? Até porque normalmente eles já vão ser precavidos com relação a isso, porque eles já sabem que na hora que retirar, a pessoa vai correr lá no bispo. Não fala assim, não, ele já conversou comigo. Não sei o que vai acontecer. Né? Acho que não deveria correr assim. Eu acho que é muito mais interessante, devido à situação, não é a situação corriqueira, não é algo que acontece todo dia, o próprio bispo chamar a pessoa. Né? Perfeito, sim. Resolveria um monte de problema. Evitaria, na verdade, um monte de problema. Evitaria um monte de contratempos aí, e disso me disse. Mas não é bem o que muitos bispos fazem. Muitos bispos acabam de falar assim, não vou encher isso não. Faz o que você quiser lá, eu falo com o padre, né? Faz logo que você achar que deve e tal, e pronto. Né? Na maioria das vezes é isso que acontece. Ah, perfeito. Assim, a outra, sem tentar estender novamente, o foco hoje seria ministros extraordinários da Eucaristia, seria isso? Seria isso, né? Hoje sim. Hoje sim. Teria uma oportunidade aí de você conceder um tempo para a gente dar a palavra, no caso, você preparar algo para a gente aí sobre ministros extraordinários da palavra. Podemos fazer, tem pouca coisa, né? Tem pouca coisa. Mas podemos fazer sim, tá bom. Né? Tem demanda para isso? Assim, porque a gente percebe que hoje, né, de acordo com como eu estava comentando com você, nós hoje não temos um manual, né? Seria isso, aquele subsídio de celebração dominical da palavra, onde que a gente tivesse que seguir da mesma forma como o padre segue com o missal, né? Nós não temos isso, né? Atualmente, se formado pela igreja brasileira. Nem deve, nem vai ter. Nem vai ter e nem deve ter. Se tiver, não deveria ter. Porque senão vira rito. Sim. Né? E rito é a missa. Então, realmente não pode ter. É para ficar diferente mesmo. Sabe? A ideia é que fique diferente mesmo. A ideia é que não pareça com missa. A ideia, porque a tendência é a gente copiar a missa, né? Quando eu fazer celebração de palavra. É querer copiar algumas coisas da missa. E a ideia é que não pareça. A ideia é que se tem celebração de palavra com 3, 4 pessoas, cada uma faça de um jeito, sabe, tipo culto protestante? Sim, cada pastor faz de um jeito. Tem uma ordem de um jeito de fazer. Tá? Então, não tem por isso. Tá? A igreja não faz vamos dizer assim, um missal de celebração da palavra, né? Um rito seguindo certinho e tudo mais, por esses motivos. Claro que existem coisas que são necessárias ter, né? É necessário ter algum tipo de ato penitencial, é necessário ter algum tipo de apresentação das hostes consagradas, né? Alguma coisa assim. Mas uma leitura, né? Uma leitura de palavra também, mas fazer um rito mesmo, aí é melhor não, para não confundir as coisas, sabe? O povo não confundir as coisas. Assim, só um pouquinho para você compreender um pouco da demanda que acontece aqui na nossa região, estamos no Pará, e a dificuldade de sacerdotes. Atualmente, na paróquia que frequentamos, temos mais ou menos aí 40 comunidades. Então, os sacerdotes sempre estão ali naquela correria, né, celebrando aí de 5 a 7 missas, né, dominicais e fora as semanais também, né. Então, por esse motivo, tem bastante demanda da palavra, só que, como eu acabei de comentar um pouco antes para você, né, que a gente tem tentado seguir aquilo que a igreja sempre nos orienta, aquilo como você falou no início, é importante a Santa Missa, né, é importante ela estar em primeiro lugar. A partir do momento que alguém chega e percebe que é uma celebração da palavra, nós precisamos orientar essas pessoas para que elas tenham, né, a noção de que não é o mesmo valor
a importância de elas, se for um caso de domingo, devido à dificuldade, como eu falei, 2 sacerdotes apenas, essa quantidade de comunidades, a gente percebeu que seria importante a gente estar em unidade, para que cada ministro não faça aí aquilo que convém e vem à cabeça, e uma série de erros, né? Porque eu fui recente investido, mas tem os mais antigos, né? Como sempre, em todas as comunidades, todas as paróquias, em qualquer lugar que a gente vá. E, infelizmente, são esses antigos que a gente costuma dizer, né? São eles que puxam aí as palmas, são eles que puxam os erros, sempre da frente que vem o erro, onde que o pessoal lá do fundão quase nunca, né? Sempre são guiados. Então, a gente percebe que os mais antigos nas nossas comunidades, aqueles que insistem, né, e persistem em permanecer no erro, eles que acabam fazendo que muitas coisas se tornem difíceis. E a gente tem tentado montar esse subsídio e estamos estudando, já conseguimos uma parte autorizada aí pelo nosso pároco, né? E estamos aí em constante evolução, buscando os documentos, aquilo que os documentos da igreja nos orientam, porque assim, é como eu falei para você, a demanda nossa aqui é bem diferente, sabe? A gente necessita muito. Tem lugares em que cada lugar é de um jeito, né? Não tem como a gente comparar uma capital, né? Eu estou falando aqui do arquidiocese que eu tenho, na arquidiocese em Goiânia, né? Aqui na arquidiocese de Goiânia são 23 municípios que compõem a arquidiocese de Goiânia, basicamente quase tudo fica dentro da própria capital, né? Do próprio Goiânia. Não dá para comparar uma arquidiocese que tem 150 paróquias com 260 padres, né? E mais uns quase 100 diáconos permanentes, com uma diocese, nem com a diocese do interior daqui mesmo, né? Quanto mais em certas regiões, né? Com certeza tem regiões muito mais complicadas aí por perto, por perto eu digo assim, Amazonas, Amapá, mais difícil ainda, né? Verdade. Então, a demanda é diferente e tudo mais. E aí tem que ir dando os pulos, né? Tem que resolver, vai ter que resolver. O problema está lá para ser resolvido, né? Não precisa trabalhar. Então, é o jeito que vocês têm que ir dando. Se eu leio, tem que fazer. Eu tenho comigo o seguinte. Se existe uma pessoa que não é clericalista de jeito nenhum, sou eu, né? Eu tenho aliás, eu tenho muito problema com esse clericalismo, né? Tem gente que é meio maluco com isso. Porque, no final das contas, se você for estudar a história da igreja, a Marcela estuda aí, fazendo mestrado de canônico e tal, ela pode, né? Ela não me deixa mentir, pelo menos não me deixa mentir sozinho. Se você olhar a história da igreja, quem salva a igreja todas as vezes que vem os problemas sérios, heresias, grandes dificuldades e tudo mais, não é o clero. Não é o clero. É o povo. São os leigos. Verdade. São os leigos. Quando teve o arianismo lá atrás, lá no iníciozinho da igreja de Deus primitivo, toda a igreja quase acabou. Né? Assim, 90% do clero era ariano. Quem salvou foram os leigos. Né? Então, eu não vejo que nós estamos tão longe disso, não. Né? Porque a gente está inserido no meio do problema. Né? A gente consegue ver o problema, mas está inserido no meio dele. Mas eu não vejo que está tão longe disso, não. A gente tem problemas com o clero muito grandes, de formação mesmo. Né? E hoje, muita gente, muito do clero sabe que tem lei, sabe muito mais do que ele. Coisa que não acontecia 50 anos atrás. Né? O rodízio de informações, a quantidade de informação que roda por aí é muito grande. Então, quem tem interesse, sabe, conhece, estuda, aprofunda. E muitas vezes eles não acompanham. E aí vem alguns problemas. Né? Porque vem problemas de hierarquia, porque no final das contas, quem é o pároco é um pároco. Né? Não é o leigo. O leigo não é pároco. Então, mas a gente tem que ir fazendo a nossa parte. Né?
É muito bom que vocês procurem mesmo e tudo mais. Vamos pensar nisso aí, vamos tentar organizar alguma coisa para isso. De repente a gente vê uma oportunidade de conversar aqui com mais alguns dos nossos irmãos para, de repente, enviar esse subsídio, na verdade, né? É isso aqui que a gente está preparando para você dar uma olhadinha e dar aquela repaginada legal. E a gente cada vez está, né, à disposição da igreja e em unidade com ela. Que essa é a parte mais linda de ser católico, que eu vejo, é a unidade. A partir do momento que a gente está em unidade, a gente está, né, em pleno agrado de Deus e recebendo as graças e as bênçãos dele. A gente só tem que tomar cuidado para não entender, não confundir unidade com unanimidade, né? A gente não busca unanimidade, a gente busca unidade, é diferente. Né? Unidade. Não é unanimidade, a gente não busca uniformidade, a gente busca unidade. Unidade. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Foi muito bom. Ficou aqui um tempão, né? Uma hora e meia aqui conversando. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Foi produtivo, não valeu a pena. Nós que agradecemos. Perfeito. Obrigado. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.